Bom sábado a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Hoje é dia de festa, de alegria. Bem-vindo a você do Viva 7, que está nos acompanhando também. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. E para esse momento, eu queria convidar que você faça silêncio, se acalme. Vamos começar o nosso culto com um momento muito especial. E eu convido você, de uma forma reverente, que feche seus olhos. Nós vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais este sábado. Convidamos que o Senhor esteja conosco neste culto e em cada momento que se seguirá. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado a todos. Nós queremos saudar a todos os nossos amigos, aqueles que nos visitam nesta manhã. Estamos muito contentes, já tivemos a oportunidade de participar do primeiro serviço
que é o encerramento da nossa semana de oração especial desse segundo semestre de 2017. Aqueles que estão vindo de outras cidades, de outros lugares, estão aqui conosco. Eu quero desejar a todos vocês as mais cordiais boas-vindas. E aqueles também que estão nos acompanhando em casa, mais uma vez, é uma alegria receber você em nosso culto, participando, mesmo que em casa ou em algum outro lugar. É muito bom saber que você está acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está. Nós queremos fazer aqui um convite a todas as pessoas que estão aqui para estarem no domingo à noite conosco, ou seja, amanhã, às 20 horas. Durante esse mês nós estamos participando de uma série aos cultos no domingo à noite sobre família. O irmão Cláudio estará amanhã à noite falando sobre família e tecnologia. E todos vocês são convidados para estarem conosco no novo encontro. O Chorus Day estará realizando uma vigília no próximo sábado, das 19 à meia-noite. Todos são convidados, o tema a decisão. Participe conosco. Há uma classe de escola sabatina que funcionava no segundo serviço, nesse horário, que era a classe que ficava no módulo ali. Essa classe está agora se reunindo no prédio escolar, chamada Friends. Se você quiser conhecer essa classe, ou você que já participava dessa classe, a classe estará se reunindo na sala 1, porque agora, no segundo horário, a classe que se reúne no módulo jovens é a classe dos pais. Eu gostaria de convidar aqui o Argeu e o Paulo, e também a irmã Tânia. Eu gostaria de convidá-los aqui, porque durante essa semana houve 2 batismos. Um deles foi da Giovana, que foi ontem, inclusive a primeira vez que numa Santa Ceia a gente realizou um batismo. A Giovana, ela teve a oportunidade de ser contemplada aqui ao tomar a sua decisão. E na quinta-feira esteve conosco aqui o Paulo, que foi batizado, e nós não tivemos oportunidade naquela ocasião de mencionar algo especial. O Argeu é o irmão do Paulo, a irmã Tânia é a esposa do Argeu. Eles oraram durante muito tempo pelo Paulo. Eu estou querendo dar um destaque aqui porque a mãe do Paulo orou por ele 30 anos. E depois que ela faleceu, ela pediu para que o pastor Argeu, que é o preceptor aqui da nossa escola, continuasse orando por ele. Ele ainda não havia voltado para a igreja. E o irmão Argeu e o pastor Argeu orou durante 7 anos. E quando o Paulo me procurou, o Paulo que foi do exército brasileiro, morou em 8 países, ele tem uma história linda, que num domingo à noite, num paradigma, nós vamos contar e entrevistá-lo. Tem uma história extraordinária. Mas como hoje não dá tempo, só quero mencionar uma coisa. Nós oramos durante toda essa semana por pessoas, amigos, parentes, e há poder na oração intercessora. E o irmão Paulo, ele disse para mim assim, quando nós estávamos na sala pastoral, eu estava preenchendo a ficha dele, ele disse assim, olha, eu monitorei, essa foi a palavra que ele usou, eu monitorei o meu irmão durante todo esse tempo. E eu estou vindo para a igreja por causa do meu irmão Ageu. Então, há poder na oração intercessora. 37 anos orando, e ele vivenciou algumas experiências que ele não teve como resistir. Ele vai contar em algum momento nos nossos domingos. Mas eu quero, irmão Paulo, entregar para você. Aliás, eu vou pedir que o irmão Argeu, o seu irmão, como você diz, o meu pastor, possa lhe entregar o certificado de batismo nesta manhã, juntamente com a sua esposa, a irmã Tânia. Receba das mãos do pastor Argeu o seu certificado de batismo. Vamos dar uma salva de palmas. Juntamente com o certificado, vai também um kit para que ele possa levar o evangelho a outros também. Muito obrigado, pastor Ageu, irmã Tânia. Paulo, Deus te abençoe, tá, querido? A história dele é linda, eu me emocionei quando ouvi a história do Paulo. Vocês precisam conhecer a história dele, é uma história muito bonita.
Bom, aproveitando esse momento, eu gostaria de dizer o seguinte: houve um envolvimento muito grande da nossa igreja em relação à oração intercessora. E eu gostaria de pedir aos jovens bravadores, aqueles que estão responsáveis por trazer, eles vão entrar e vocês vão ver o tamanho do envolvimento da nossa igreja na oração intercessora. Muitas vezes nós participamos de uma semana de oração e o que nós menos fazemos é orar. Mas a pedido do pastor Ari, com o envolvimento dos jovens da igreja, da pastoral do campus, essas são as orações que foram feitas. Cada pessoa que ia à tenda de oração colocava o nome de alguém, e esse alguém convidava uma outra pessoa para orar. E cada elo foi uma oração feita por alguém de nossa igreja. E aqui está o resultado do envolvimento da nossa igreja através da oração intercessora. Tenho certeza, pastor Ari Cidral, que muitos milagres aconteceram aqui na igreja, porque quando nós oramos, coisas maravilhosas e milagres acontecem. Então eu gostaria de agradecer a toda a igreja, o envolvimento de todos nesse projeto da oração intercessora. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas aí para essa equipe que trabalhou. Louvado seja Deus. Amém. Uma menção especial, muito obrigado. Agora eles vão se retirar. Eu queria somente que vocês visualizassem, né, aquilo que havia. Podem sair pelo lado lá, né, pastor Jairo? Ok? Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma menção especial ao trabalho dos diáconos e das diaconisas. Por que eu estou fazendo essa menção especial? Podem vir pelo meio agora, aqui, ó. Vocês agora todos vão pelo meio, lá. Podem sair aqui pelo meio. Vocês dois podem sair pelo meio e aí vocês seguem na mesma. Muito obrigado. Vamos acompanhando aqui. Isso. Podem vir. É tanta oração, né? Muito obrigado. Isso. Podem ir saindo. Depois a gente recolhe esse último aqui. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos a vocês a dedicação. Agradecemos a comunidade jovem por terem participado conosco, a capelania também da escola, os preceptores, a diretoria interna, que incentivou esse projeto com toda a nossa igreja. Eu gostaria de agradecer aos diáconos e às diaconisas. Normalmente eu não costumo fazer esse tipo de agradecimento aqui, mas eu preciso registrar. Durante essa semana houve um envolvimento muito grande dos nossos diáconos e diaconisas. E eu quero agradecer porque os diáconos estiveram o tempo todo, durante a semana, nos auxiliando aqui na entrada e saída de pessoas, a locomoção das pessoas, com toda a atenção, e as diaconisas também. Ontem nós tivemos a Santa Ceia e a ornamentação, ela foi realmente linda, com muito bom gosto, elas prepararam tudo com carinho. Quero agradecer aqui a irmã Erveli, e esse agradecimento se estende a todas as diaconisas, irmão Wagner Silvestrin e todos os diáconos. Muito obrigado, não só por essa ornamentação, mas durante todos os sábados, como tem acontecido. Parabéns. Eu quero também informar que as pessoas que não puderam tomar a Santa Ceia ontem, os enfermos e as pessoas da terceira idade, procurarem o Ayrton, o pastor Axel, ou informar na secretaria para que possamos providenciar para vocês. Agradecemos a equipe da comunicação, Viva 7, o envolvimento dos anciãos, pelo apoio, pela liderança, através do Wagner Teoro, ao Weber e ao professor Raimundo pelos vídeos que foram gravados durante toda essa semana e colocados nas redes sociais. Nós queremos também agradecer a todos que fizeram a tenda de oração que nós utilizamos durante toda a semana. Muito obrigado também a todos os ministérios que participaram de nossa semana de oração. Eu quero convidar nesse instante o pastor Ari Celso Cidral e o doutor Lélio Leles, que é o diretor-geral da nossa universidade, dessa escola, para que nós possamos fazer os agradecimentos da nossa semana de oração. Enquanto o pastor Ari vem e o doutor Lélio também, eu gostaria de pedir que colocassem um vídeo que foi preparado por essa equipe que trabalhou durante toda a semana nas redes sociais.
nós temos aqui um agradecimento especial ao pastor Ari Celso Cidral. Nós gostaríamos de convidar algumas pessoas hoje para poder externar o sentimento maravilhoso de ter participado dessa semana de oração, falando um pouquinho e agradecendo também ao pastor Ari Cidral. Nesse momento, chamaremos algumas pessoas para participar com a gente. Pastor Cidral, foi uma bênção tê-lo conosco. Que Deus o abençoe, assim como tem nos abençoado. Pastor, muito obrigado por seu tempo, por sua dedicação, por sua espiritualidade, por ter nos trazido mensagens maravilhosas e nos ter deixado bem pertinho de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Pastor, muito obrigado. Nós, como igreja do IASP, agradecemos muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza que foi muita bênção para todos nós, principalmente para mim. Muito obrigado mesmo, você é especial. Pastor Cidral, muito obrigada pela semana de oração. Não é a primeira vez que eu vejo a sua pregação e, como todas as outras vezes, você conseguiu tocar meu coração. Eu lembro como se fosse ontem, que foi uma das suas pregações que eu também quis me batizar, que eu fui para o apelo do batismo. Foi muito bom tê-lo aqui e nós estávamos precisando disso. Vamos sentir saudades. Pastor Cidral, muito obrigado pela semana de oração. Foi uma inspiração muito grande, que levou o nosso sentimento a mais perto de Deus. Nós, da pastoral aqui da igreja do IASP, gostaríamos de agradecer ao pastor Ari Cidral pela semana de oração. Foi uma bênção, muitas decisões tomadas e que o Senhor possa usá-lo cada vez mais nesse grande ministério. Quero agradecer em nome da minha família ao pastor Celso Cidral por essa semana de oração tão abençoada e que o Papai do Céu continue abençoando você e a sua família, viu, pastor? A gente estava com muita saudade, tá, amigão? Um abraço. Aproveito a oportunidade nessa tarde de sábado, antes da Santa Ceia, para agradecer ao pastor Cidral por essa semana maravilhosa que nos proporcionou, nos ajudando a nos aproximarmos mais de Deus. Que essa seja a experiência de todos os nossos membros aqui, esse é o nosso grande desejo e que Deus o abençoe. Amém. Pastor Cidral, eu estou aqui agora para agradecer a semana de oração que o senhor fez. Todos os dias eu senti realmente o Espírito Santo, o poder de Deus, e eu aprendi muitas coisas e vou levar para a minha vida. Muito obrigado de coração. Eu sou viúva do pastor Edgar, assisti a semana todinha, gostei muito, 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 aprendi bastante. Que Deus abençoe o ministério, continue abençoando o seu ministério. Eu quero pedir ao Mateus e à Sabrina que possam vir aqui à frente. É o nosso desejo, Dr. Lélio Leles representando aqui a nossa instituição e eu também representando a igreja, materializar, pastor Ari, agradecendo pela linda e importante semana de oração para a nossa comunidade. Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Ari Celso Cidral. Bom sábado para você que aqui está, a fim de que adoremos a Deus neste final de semana de oração. A nossa instituição, como é normal acontecer, tem avançado e progredido nestes quase 70 anos. E apenas para título de exemplo, pastor, nós temos aí algumas vitórias ocorridas, tais como a inauguração de uma nova avenida, de uma nova portaria, e é para aquela região que a escola cresce, e também a solicitação de 5 novos cursos superiores. E por isso estamos alegres. E neste presente que é eterno para nós, porque só vivemos o presente, embora tenhamos saudade do passado e expectativa pelo futuro, a nossa escola, a nossa instituição e, portanto, também a nossa igreja tem agora uma novidade que será comunicada a você. E eu vou pedir aqui que o vídeo seja colocado para que entendamos esta novidade. Olá, é um prazer estar aqui
a dialogar com você, meu irmão, minha irmã, desta igreja tão tradicional no Brasil. Estamos agora a mudar o nome de nossa instituição, que passa a chamar-se UNASP Campus Hortolândia. E seguramente nós poderemos continuar a contar com o seu apoio, com a sua assistência, com o seu auxílio nessa jornada em que a escola, a instituição, continuará a caminhar rumo à excelência no serviço, à excelência na educação para a eternidade. Eu tenho o privilégio de ter conosco o nosso pastor, Pastor Elbert. É um prazer tê-lo conosco aqui. Fale para o nosso membro, para o nosso irmão e irmã, um pouco mais desta nova realidade que envolve também a nossa igreja. Para nós é um grande prazer ter a oportunidade de estarmos aqui participando desse momento histórico da alteração do nome da nossa instituição e da nossa igreja, que agora será UNASP Campus Hortolândia. A igreja só existe aqui em função dos membros da comunidade. Por isso, nós nos sentimos felizes por participar desse momento de crescimento numa igreja que hoje conta com 3.000 membros. Para a gente é uma alegria participar do cumprimento da missão através de todas as alterações e mudanças que acontecem para o bem dessa comunidade. Venha conosco, vamos continuar a sonhar juntos com o UNASP e a igreja do UNASP Hortolândia, avançando rumo à eternidade, indo muito além do ensino. A nossa instituição e a nossa igreja agora tem este novo nome. Não é a primeira vez que isso acontece na nossa história, pastor. Nós já fomos GAC, já fomos IAC, já fomos IASP e agora somos UNASP Hortolândia. Para nós é um privilégio e seguramente agora quando você ouvir falar pelas alamedas da escola em Unaspinho, Unaspingo, Colégio UNASP ou UNASP Hortolândia, eu tenho certeza que assim como estamos aqui, também você estará muito feliz, porque se essa escola cresce, se essa igreja aumenta em tamanho, e já são lá 3.000 membros, pastor, isso é para a honra e glória de Deus. E se podemos pregar o evangelho para 10.000 pessoas, por que pregarmos para 5? E se podemos pregar para 50.000, por que pregarmos para 10.000? E é com esse espírito de união, de alegria e de gratidão, pastor, que nós aqui estamos a partilhar esta informação que implica em grandes vitórias já acontecidas e a acontecer no futuro próximo. Pastor Elbert. Para nós é uma alegria poder participar desse momento histórico da igreja aqui no UNASP Hortolândia. Algum tempo no passado eu estive lá no antigo IAE, que passou a ser o UNASP São Paulo. E da mesma forma o novo IAE, que passou a ser o UNASP Engenheiro Coelho. Nós estamos unidos, pastor Lélio. Por quê? Porque nós acreditamos que quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes nós seremos como Universidade Adventista de São Paulo. Por isso essa orientação é uma orientação que vem da igreja na divisão sul-americana, para que nós possamos alcançar mais do que temos alcançado hoje. E com certeza, o IASP sempre ficará em nosso coração. E agora nós caminharemos para o futuro na certeza de que Deus estará conosco, assim como teve em todas as mudanças que aconteceram de nomes e dentro da nossa instituição. Estamos juntos, que Deus abençoe a cada um de nós. Bom dia a todos, um feliz sábado. Nós cantaremos no nosso medley de adoração o hino O Senhor Está Aqui e a música Vim para Adorar-te.
está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu, leia o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui.
Durante essa semana, nós tivemos a oportunidade de dedicar um tempo de oração na nossa tenda. E agora nós faremos uma vez mais aqui. Convidamos a todos que puderem se colocar de joelhos para orar. Santo Deus e Pai, gratos somos, ó Deus, porque podemos louvar e adorar seu santo nome em tão boas condições. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais nós tivemos a oportunidade de nos consagrar a Ti durante uma semana de oração. Senhor Deus, obrigado por cada mensagem do pastor Ari. Que o Senhor continue abençoando ele, seu ministério, e que ele possa levar a sua mensagem para muitas pessoas. Senhor Deus, pedimos que o Senhor quebre o nosso coração uma vez mais e nos dê a sua paz e a certeza que um dia virá e nos buscar para nos levar para um reino muito melhor. Pedimos, Senhor, a tua companhia durante este culto, em nome de Jesus. Amém. Antes mesmo de você saber quem era ou descobrir o mundo ao seu redor, eu já estava lá, cuidando de você. Ouvi do céu a prece de seu pai e sua mãe, clamando por sabedoria e proteção, pedindo por sua vida
As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha. Elas representavam a Cristo, de onde se conclui evidentemente que Jesus era isento de deformidade física. Ele era o Cordeiro imaculado e sem contaminação. A sua estrutura física não era manchada por qualquer defeito. O corpo era robusto e sadio, e durante toda a vida, ele viveu em conformidade com as leis da natureza física, assim como espiritualmente. Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade, mediante a obediência às suas leis. Uma oferta perfeita para alguém perfeito. Uma oferta sem mancha para aquele que também não tinha nenhuma mancha. Ainda hoje, o Senhor nos dá a oportunidade de entregarmos ofertas perfeitas à sua causa, ofertas sem mancha alguma. Neste momento, os diáconos nos darão a oportunidade de devolvermos nossos dízimos, entregarmos a Ele as nossas ofertas. E enquanto eles passam por nós, nós cantaremos juntos a música tema da nossa semana de oração, Com Você. Se você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Escravidão libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou com você.
Feliz sábado a todos. Privilégio de poder cantar que estamos na certeza de que Ele está conosco. Você que está conosco em nosso canal Viva 7, venha conosco também junto à Palavra de Deus. Que bom poder estar com você aqui na igreja do NASP, Campus Hortolândia. Este novo nome, um nome lindo que integra a igreja ou as igrejas de Deus nas universidades também. Que bom, sinta-se bem entre nós. Que bom poder estar aqui e ver esse coral lindo que já cantou no primeiro culto e agora nos contemplou com essa música tão linda, essa letra maravilhosa. E essa música que você acabou de cantar, ela tem que ir para alguma coletânea que eternize essa música, né? Eu estou com você. Vandão, você é fera, cara. Deus te abençoe. Deus ilumine. É maravilhoso. Que música linda. Eu estou com você. Quero nesta manhã compartilhar a palavra de nosso Deus. Vamos a ela? Venha comigo. Se você é amigo da igreja, veio visitar a igreja, sinta-se bem entre nós. Você viu que garota linda aqui convidando você para orar? Que doçura, né? Se você é amigo da igreja, sinta-se bem. Essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus. Vamos à Bíblia? Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Quero publicamente agradecer em nome da minha família o privilégio de poder estar com vocês. Doutor Lélio, doutor pelo título, amigo, que me chama de Celso. Os amigos me chamam de Celso também, viu? Esse é o velho nome. Você sabe por quê, né? Porque o nome do meu pai é Ari. E aí vocês adivinharam e me chamavam pelo segundo nome. Mas não sabiam que o meu sogro ia ser Ari, né? Também. Eu já contei aqui, viu? Não sabia também que o médico que fez a cesariana para o meu filho, o menino, nascer foi o doutor Ari. E lógico que eu não coloquei esse nome nele, né? Que bom estarmos juntos aqui. Marcinha, cuida bem do Vandão. Música linda assim, só o teu marido para fazer, hein? É muito bom poder. Eu não cheguei nem perto de você hoje. Deus te abençoe. Eu tenho que distribuir uns abraços aqui para uns amigos de velhos tempos, tá? Vamos lá. Você que estuda no internato, um dia você vai ter o sentimento do pastor. Se diz assim, pastor, que mico. Fica dando abraço nos seus amigos. Um dia você vai pagar o mico que nem eu, tá bom? Porque você vai ver os amigos e vai matar a saudade do coração. Que bom estarmos juntos. Vamos lá? Atos 7. Verso 20 em diante. Quero ler com você alguns textos da Bíblia aqui. Venha comigo. Atos 7, verso 20. Diz assim: nesse tempo nasceu Moisés. Era muito formoso e foi criado na casa de seus pais por 3 meses. Ao ser enjeitado, tornou-se filho da filha de Faraó, que o criou como filho. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao desejo ao coração ir visitar os filhos de Israel. Vendo um deles maltratando, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava de seus irmãos e entendia que Deus havia de lhe dar liberdade pelas suas mãos. Mas eles não entendiam assim. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, e esteve na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completado 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama, num sarçal de fogo. Então Moisés viu isso e maravilhou-se da visão. Aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, trêmulo, não ousava olhar. Verso 33, disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra. E o último verso: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seus gemidos, desci para livrá-los, agora vem enviar-te-ei ao Egito. Somente até aqui. Se você for estudar a história e a vida de Moisés, é bem provável que você vai estudar no 2º livro da Bíblia, não é? Lá descreve cada detalhe da viagem, os desafios que Moisés enfrentou e tudo mais. Mas eu gosto muito desse texto que menciona a vida de Moisés, relatado por um homem que foi apedrejado, e antes do seu apedrejamento, antes de morrer, ele olha para o céu se abre e descreve ele
o contexto histórico, os fatos e como Deus guiou o povo de Israel. Antes do apedrejamento de Estevão, morrer apedrejado é algo terrível. Você já viu alguém morrer apedrejado? Eu já vi. Em uma ocasião vi, pelo preconceito, apedrejarem a um homem onde a sociedade e aqueles que estavam próximos não podiam, só os apedrejadores. E eles mataram aquele homem, colocaram num carrinho e jogaram no lixo. Trabalhei em um país em que, devido à guerra e à situação, todas as noites quando eu saía do culto, mais ou menos 80, 100 pessoas me levavam até o lugar onde eu me hospedava para não ser apedrejado. E eu ia no meio dos irmãos até o lugar para que eles não jogassem pedra. Tive um amigo que levou muitas pedradas, mas vi um homem morrer apedrejado. É algo terrível. Naquele dia, Estevão estava para ser apedrejado. O que era o motivo do seu apedrejamento? Seguir a Jesus, o diácono de Jesus Cristo. E antes de ser apedrejado, ele olhava para o céu e começava a descrever cada detalhe do que Deus tinha feito e como tinha conduzido o povo de Israel. E a rejeição do povo de Israel para com o poder de Deus e o milagre de Deus. E é nessa circunstância que dentro dessa história ele começa a falar, nesse tempo nasceu Moisés. Foi muito formoso, e ele começa a descrever o maior de todos os líderes da Bíblia, depois de Jesus Cristo, o maior líder que houve nessa terra foi Moisés. E ele começa a contar algumas coisas. Olha, quando eu vejo a mãe com o bebê no colo aqui, como tem algumas, Moisés foi colocado dentro de um pequeno cesto, você conhece a história, betumado, né? Lacrado ali para que não entrasse água, e sua mãe aos 3 meses tem que tomar aquele garoto e colocá-lo dentro de um rio, soltar diante de um rio. E quando a gente pensa no Nilo, talvez a gente pense que seja um rio qualquer. Não, um caudaloso Nilo com seus predadores. Imagine você, pai, mãe, colocar o tesouro que Deus te deu aí à sorte de um rio. Se bem que elas estavam de longe olhando, observando, mas ali foi a sorte daquele garoto. Fora colocado naquele lugar ali, recém-nascido, 3 meses, um bebê indefeso. Pensa, você colocar seu filho, o que você criou com todo amor, que você sonhou tanto. Por isso leva o nome de Moisés, tirado das águas. Sabe, naquele dia, ali estava uma senhorita, ou muitas senhoritas tomando banho. Uma delas, filha do faraó. Por que tinham ido tomar banho de manhã cedo? Talvez alguém possa dizer assim, para fazer a sua higiene pessoal, que todo mundo faz de manhã cedo, como uma das primeiras coisas. Seria essa uma resposta incompleta, sabe por quê? Porque entre o politeísmo do Egito havia um deus, um dos maiores deuses do Egito era o Nilo. E o ato de ir tomar banho não era simplesmente a higiene pessoal. O ato de ir tomar banho era, na verdade, um culto a Nilo, o seu deus. Elas tinham ido ali para fazer a sua higiene, mas em primeiro lugar, para prestar um culto ao seu grande Deus Nilo. Isso nos ensina algumas coisas, talvez que precisamos aprender até mesmo com quem não crê no Deus verdadeiro. A primeira coisa que devemos fazer em nossa vida é nos banhar do nosso Deus. E os egípcios se banhavam do seu Deus, o Nilo. O que é que você faz em primeiro lugar? Banha você a sua vida com o seu Deus em primeiro lugar? Poderia ser isso uma escola para nós, não é mesmo? Naquela circunstância, quem sabe ela ouve o choro do bebê, e você pode alegorizar ou pensar comigo do jeito que você já pensou tantas vezes nessa história. E agora, ao ouvir o choro do bebê, é trazido ele aos braços daquela filha do faraó que o cria a partir de 3 meses. E Moisés vai viver no Egito. Sabe o que ele vê no Egito? Ele vê toda a ciência, toda a tecnologia, ele vê os avanços da construção. Moisés diz, era instruído em palavras e obras, tudo o que você possa imaginar que um homem poderia ver no sentido de tecnologia, ciência, no sentido de estudos, Moisés viu. Moisés viu Quefrém, Queopse, Miquerinos, as pirâmides que desafiam qualquer arquiteto ou engenheiro que está aqui presente me ouvindo, ou pelo Viva 7. Moisés viu aquilo que no Egito qualquer uma pessoa poderia contemplar do poderio. Moisés viu a ciência, Moisés contemplou as coisas mais encantadoras na área da ciência. Por exemplo, os instrumentos cirúrgicos usados, muitos deles nos dias de hoje, transcendem nossos dias e se reportam para os dias de Moisés, criados naqueles dias, usados pela medicina e pela ciência até hoje. Tamanha tecnologia que algumas coisas não ficaram obsoletas. De forma inexplicável, uma mumificação.
Moisés viu as coisas mais encantadoras que um ser humano pode ver. Moisés viu o que um estudante gostaria de ver. Moisés viu a tecnologia, viu as luzes, viu tudo. Moisés, no entanto, não viu Deus no Egito. Porque no Egito há um politeísmo e o Deus verdadeiro parecia que não era visto. Mas Deus viu Moisés no Egito. Talvez diante de todo o avanço, de tudo que você tem contemplado, você vê a mão do homem longe das mãos de Deus. Mas Deus viu você no Egito desse mundo e escolheu você. Deus viu Moisés. A Bíblia diz que por 40 anos ele é criado ali. Um dia vem a ele o desejo do coração. E no seu coração ele tem vontade de visitar seus irmãos que estão lá na planície do rio na planície de Góz e do rio Nilo, no delta do rio Nilo. Ali a população tinha crescido muito e a densidade demográfica era uma ameaça ao Egito. O Egito se sentia ameaçado por tanta gente do povo de Israel ali. Aos 40 anos de idade, Moisés vai até a eles visitar, e quando ele chega lá, um egípcio está maltratando, diz o texto bíblico, a um israelita, seu irmão, seu parente. Habilidoso nas suas batalhas, habilidoso nas guerras. Um homem de formação física e estrutura sólida, avança contra aquele para defender o israelita e desfende um golpe e mata o egípcio. Sabe por quê? Ele tenta resolver do seu jeito, ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento, ele sabia. E agora, na proteção de seus irmãos, ele desfende um golpe e mata um egípcio. E sabe o que ele faz? Esconde o egípcio de todos os olhos. Tenta resolver aquela questão com as suas próprias forças, com o seu jeito de ser, com sua natureza. E meu filho, contando essa história, eu tenho um garoto de 16 anos, ele diz: papai, eu vou estudar medicina, eu vou estudar muito, mas o que vou fazer na igreja é contar história para as crianças na classe infantil. O Senhor vai me ver como um homem que vai cuidar das igrejas, das crianças na classe infantil. Eu fico encantado com isso. Ele diz: eu quero contar história para criança, eu quero cuidar do departamento infantil. Ele diz, outro dia uma coisa que me encantou, ele diz: pai, eu nunca vou sair desta igreja. Amém. Espero em Deus que ele possa permanecer firme. E ele dizia: eu vou cuidar de crianças. E ele gosta de contar história para as crianças. E ele, contando a história, ele diz assim: Moisés sepultou o egípcio na areia. Sabe qual é o problema, pai? É que o vento soprou e apareceu o nariz do morto. E apareceu a mão também. Moisés sepultou o homem na areia. E o vento soprou e apareceu. As pessoas viram a bobagem que ele fez, a atrocidade, com suas próprias forças. Você lembra uma ocasião quando trouxeram uma mulher agarrada pelo cabelo e jogaram aos pés de Jesus? E ele começou a escrever os pecados de todos aqueles que estavam ali. Aonde ele escreveu? Na areia. Por que escreveu na areia? Sabe por quê? Porque o vento iria apagar. O vento que sopra sobre a areia para apagar os pecados é o vento que sopra sobre a areia para revelar o pecado escondido. O vento que apaga pecado é o vento do Espírito que revela pecado escondido. Pecado é uma desgraça, vem atrás. Pecado vem atrás e cobra caro. Moisés naquele dia sepultou aquele homem na areia. Com todas as suas forças tentou resolver o problema do seu jeito. Aqui está um problema nosso. Aqui está um momento em que nós podemos refletir. Tentamos resolver os problemas e as questões do nosso jeito, com nossas forças, nosso conhecimento. Ora, toda a ciência, toda a tecnologia, eu conheço, eu tenho experiência. Você já ouviu isso? A minha consciência diz que é assim. Eu penso assim. E tudo que fazemos é sepultar nossos pecados na areia. E o vento que sopra para apagar é o vento que sopra para revelar. Pecado vem atrás e cobra caro. No outro dia, diz a Bíblia, ele vai novamente visitar seus irmãos. E quando estão lá, agora são 2 irmãos israelitas que estão brigando. Ainda bem que aqui no NASP Campus Hortolândia ninguém briga, irmãos não brigam. E eu ouvi um burburinho. Quando ele chega lá, agora 2 israelitas estão brigando. E aí ele diz assim: homens, sois irmãos, por que feriam um ao outro? Ao que lhe repeliram, dizendo assim: queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Em outras palavras, por que apontas o dedo para mim se você é muito pior do que eu? Em outras palavras, você não vale nada, você não presta, e ainda você quer ser melhor do que eu?
Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? Essa palavra diz a Bíblia Sagrada que Moisés fugiu, e aquilo que era o sonho dele, talvez agora aos 40 anos de idade, quando ele iria possuir o governo do Egito, seria talvez o sucessor ali na dinastia, o próximo faraó, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a habilidade que ele possuía, segundo o que está escrito no texto bíblico, ele iria dominar. Aos 40 anos de idade, você pode imaginar? Aos 40 anos de idade ele tinha experiência, aos 40 anos de idade ele tinha estabilidade, aos 40 anos de idade ele tinha conhecimento, talvez pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Aos 40 anos de idade é um momento muito especial na vida de um seres humanos, sabiam? 40 anos de idade é um tempo assim, por isso tem aí quarentões. Quarentões não é 40, 4.0, é de 38, 39 até 48, 50, é o período, né? E o que acontece nesse período? Diz a psicologia, doutora, que segundo o von Bertalanffy, o pai do aconselhamento sistêmico da psicologia, eu gosto muito de ler dele, ele diz que aos 40 anos de idade os seres humanos alcançam uma estabilidade. Se tiver uma primeira adolescência boa, vai ter uma segunda adolescência boa nesse período. Mas se não tiver uma boa primeira adolescência, a segunda adolescência poderá ser mais ou menos. Aos 40 anos de idade, o que faz um homem e uma mulher? Normalmente já tem a sua pós-graduação, já tem o seu estudo, já tem sua casa própria, já tem o seu carro, e mais, tem uma família constituída com filhos adolescentes. E com uma boa estrutura aos 40 anos de idade, começa a alcançar algumas coisas que sempre sonhou, e usa uma expressão, eu sou experiente. O que é experiência? Nome que damos aos erros do passado. Quando alguém disser assim, eu sou experiente, pensa que ele já errou lá, então ele está dizendo para tu não errar. Nome que damos aos erros do passado. Eu já sou experiente aos 40 anos, por favor, 40 é o período. Nesse período um ser humano começa a ter algumas habilidades, ele começa a conquistar algumas coisas. Olhe os governantes, olhe os líderes, vocês que têm 18, 20 anos, olhe os professores, e você olha para um professor 48 anos, 40 anos, 45, e você diz, nossa, quanto conhecimento. Sabe qual é a única diferença entre você e o seu professor? O tempo. Ele nasceu antes, mas vai morrer antes também. É o tempo, é só o tempo. O tempo. Tempo. Já dizia nosso mestre, tempos houve em que tempos não havia. Orlando Ritter. Mata a saudade, né? Tempos houve em que tempos não havia. O tempo agora para nós passa muito rápido. E aos 40 anos alguém tem muita experiência. E sabe o que acontece? Assume postos. Se estiver bem, se teve uma boa estrutura, vai assumir postos, vai crescer. Agora, se não teve boa estrutura, vai ter dificuldade. Por exemplo, você já foi às academias? Pensa que é jovem de 15, 16, 18 anos que está na academia? Tem um outro, mas a maioria são os quarentões. Sabe por quê? Tudo caiu. E agora quer puxar para cima, né? Já viu? Mas caiu, não adianta. E aí quer ser o segundo adolescente. E aos 40 anos, se não teve uma boa adolescência, o que vai acontecer? A maioria dos divórcios. Acontece divórcio no início do casamento? Acontece, mas a maioria. Por quê? Porque não tem uma boa estrutura. Porque tem decepções. Casa com uma moça bonita e ela tem 40 anos. Daí ele olha outra de 20 e diz, não, mas aquela é mais bonita. Claro, já viveu 20 anos, olha para você está feio. Bonita é a sua esposa. A mulher com quem você casou, o seu esposo, o homem com quem você casou. Mas quando você tem uma boa estrutura, aos 40 anos você começa a alcançar. Olha os governantes, olha os líderes, olha os professores, 40 anos. Momento especial. Segurança. Você já tem experiência porque você já errou quando podia errar e agora você não pode mais errar. Aos 40 anos de idade Moisés erra e o que ele faz? Comete um assassinato. E agora, no momento em que ele poderia estar longe, crescendo, aos seus olhos, pelo menos humanamente falando, os seres humanos pensam que seus planos são os planos de Deus, às vezes. Quem dera nossos planos estivessem atrelados com os planos de Deus. Moisés talvez imaginava assumir aquela dinastia, aquele trono, imagina a maior potência da face da terra, mas quando ele pensa que vai assumir o que brilha aos seus olhos, tudo se torna um deserto e escuridão. E ele foge para o deserto, e sabe o que ele vai fazer? Criar ovelhas, um homem versado em ciência e tecnologia, um homem avançado nas batalhas, um homem que poderia dominar, que dominava as letras, diz o texto, as palavras. E agora ele vai cuidar de ovelhas lá no deserto de Midian. Se casa, tem 2 filhos e começa a levar ovelha de um lado para o outro. Fica impressionado. Já fui algumas vezes em algum deserto. Eu não sei de onde os pastores de ovelha tiram comida no deserto. E as ovelhas, as cabras, elas encontram comida num lugar seco.
E ali está Moisés na sua miséria, vivendo ali, cuidando das ovelhas, criando 2 filhos, sua família. Aquilo que seria o paraíso para ele se torna um deserto, sabe por quê? Porque ele não compreendia o que Deus tinha feito com ele quando tirou ele do Egito. Talvez aos seus olhos imediatamente tudo era deserto. Talvez aos seus olhos imediatamente Deus tinha abandonado a ele. Mas Deus nunca abandona seus filhos. Ele chamou você, Ele escolheu você. E lá no deserto, aos 80 anos de idade, Deus se manifesta a Moisés. 40 anos no deserto. Às vezes nós somos imediatistas e queremos que tudo aconteça. Deus faz tudo por nós no tempo dele para a nossa salvação. Vou repetir, Deus faz tudo por nós no tempo dele para a nossa salvação. Lá no deserto, cuidando de ovelhas, Deus se manifesta num arbusto chamado sarça. Sabe quanto vale sarça? Nada. Para que serve sarça? Para nada. Ora, deixa eu pedir a sua participação. Se Deus fosse se manifestar para você numa árvore, em que árvore você gostaria que Deus se manifestasse? Vamos pensar, pensa lá. Garoto, eu cuidava de muitos pássaros, eu gostava de pássaros. E havia uma árvore que os pássaros se abrigavam, eu amava aquela árvore, os pássaros se abrigavam. Um dia eu plantei uma árvore daquela, eu queria ter uma para os pássaros se abrigar na minha árvore, eu plantei uma da mesma espécie. E aquela espécie crescia muito rápido, em 1, 2 anos ela estava alta. E eu gostava da minha árvore, eu subia nela, e os pássaros vinham e se abrigavam, muitas folhas, eles não se preocupavam com a minha presença, eles vinham, se abrigavam. Eu sempre gostei muito de pássaros, tive muitos pássaros quando garoto. E ali eu sonhava os sonhos lúdicos de uma criança ao ver os pássaros coloridos cantando. Mas isso vai na memória da gente para sempre. Quando fui morar em Sorocaba, aluguei uma casa e tinha uma árvore exatamente igual àquela, da mesma espécie. E aí o lúdico volta tudo, não é assim? E aí você sonha. E eu olhava para aquela árvore, eu curti durante os 7 anos que morei em Sorocaba, aquela árvore, os pássaros vinham se abrigar, ela era alta. Eu acho que se eu fosse escolher uma árvore para Deus se manifestar na minha vida, eu pediria para Ele balançar uma daquelas. Vai me dizer que você nunca olhou para uma árvore num dia de angústia e disse assim: Deus, se tu vai me ajudar, balança o galho dessa árvore só para eu ver. Vai dizer que você nunca fez isso. Fez, alguma coisa assim parecia ser feito. Não é que isso aconteça, mas é que a angústia às vezes faz a gente pensar umas coisas assim, não é mesmo? Você já fez algumas coisas assim. Ai Deus, se acendesse uma luz. Mas vamos pensar numa árvore. Se Deus se manifestasse numa árvore para você, me ajude agora, eu quero que você me ajude. Em que árvore você gostaria que Ele se manifestasse? Pensa lá, você que gosta de árvores. Alguém pode me ajudar? Sequoia. Rapaz, você não é fraco, hein? Já pensou numa linda sequoia, daquela centenária, em que a gente já testemunhou e vê uma fatia dela é muito maior do que nós, né? Onde mais? Um cedro do Líbano. Você viu o cedro do Líbano? É bonito, né, Enio? É lindo. É, onde? Eu vi aqui Mangueira. Mangueira com frutos bonitos. Pau-Brasil, que foi a inspiração para nosso país. Me ajude. Aroeira, já pensou no Mato Grosso do Sul? Só quem é sul-mato-grossense sabe o que é isso. Eu trabalhei nesse estado. A Aroeira, olha, é a mais forte de todas. É forte. Se quer uma árvore que é forte, Aroeira, no Mato Grosso do Sul. Mais uma. Um ipê com as suas flores maravilhosas. Já imaginou? Se Deus pudesse se manifestar num ipê, numa sequoia, numa aroeira, né, num cedro, seria maravilhoso, não é mesmo? Olha o valor, olha a intimidade, olha que coisa linda. Você tem uma relação especial, você acha isso maravilhoso, não é mesmo? Grandioso. Agora, naquele dia, Deus não se manifestou numa aroeira, numa sequoia, num ipê. Deus não se manifestou num cedro, sabe do quê? Ele se manifestou num arbusto que não tem valor nenhum, que o vento ceifava e jogava por todo lado pelo deserto, rolando como palha sem valor nenhum. Aos olhos de Moisés, talvez um cedro do Líbano, talvez uma palmeira do Líbano, porque ele viu as coisas mais encantadoras. Imagina, aquela nação trazia coisas de todos os lugares do mundo para enfeitar. Se você for um dia a Versalhes, no Palácio de Luís XV, você vai descobrir que ele, na história, ele trocava as árvores, as flores, conforme a estação. Aquilo é lindo, é maravilhoso. Por quê? Por causa do poder. E o poder fazia com que grandiosidades acontecessem na vida deles. Moisés era para viver o poder. Mas um dia ele está no deserto e Deus se manifesta numa coisa que não tem poder nenhum. Aos olhos humanos não tem valor nenhum. Sabe como Deus se manifesta?
ele se manifesta em coisas que não têm valor aos olhos humanos. Lembram disso? Não tem valor. Quanto vale esse papel? Nada, pastor. E eu já mencionei e vou repetir hoje. Para mim vale muito. Papai, eu te amo. Deus te abençoe com S. Quanto vale? As grandes manifestações de Deus são nas pequenas coisas, que aos olhos dos seres humanos às vezes não tem valor nenhum, mas vale tudo para você. Vale tudo. Vale tudo. Pequenas coisas. Quem puder, se ajoelhe comigo. Viram que coisa linda aquela criança? Nas pequenas coisas da vida, Deus faz as grandes obras em nós. Naquele dia, Deus se manifesta numa coisa simples. Numa sarça. E quando Deus se manifesta, aquilo é uma loucura para Moisés, sabe por quê? Ele conhecia de ciência. E ele vê aquela sarça acesa e não se consumia. Por que uma loucura para ele? Se ele conhecia de ciência, ele sabia que na lei da física diz o quê? Para que haja fogo, o combustível tem que se consumir. E o combustível não se consumia de forma nenhuma. Por quê? Porque Deus não estava preocupado com aquele detalhe de consumir aquele combustível. Deus é o próprio combustível para acender todos os sonhos de nossa vida. Ele tem o combustível próprio, e nas pequenas coisas de nossa vida Ele vai acender todos os sonhos, reacender os sonhos que o diabo tentou jogar como um deserto em nossa vida. Moisés sabia que precisava se consumir, mas não se consumia. O fogo, e ele olha para aquele fogo trêmulo, fica na dúvida se olha, fica com medo se aproxima, e de dentro daquele fogo sai uma voz que diz assim: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é o quê? Santo. O que é que faz alguma coisa ser santa? A grandiosidade ou a presença de Deus? O valor ou a presença de Deus? O que faz algo ser santo é a presença de Deus. Sabe o que é de sagrado nesse auditório, nesta manhã? O que é de sagrado nesse momento é a presença de Deus, que foi em nossas casas, que nos abençoou durante a semana. O que faz o nosso lar ser um pedaço do céu é a presença de Deus. A presença de Deus. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. O que é que faz algo ser sagrado? A presença de Deus. E olha que coisa interessante, ele diz assim: tire as sandálias. Sandálias. Quem não gosta de sandálias? Homens e mulheres gostam, não é mesmo? Para quê? Para dar conforto aos pés. Mas onde é que está o fato de tirar as sandálias? É que, por certo, Moisés tinha trazido aquelas sandálias do Egito, e por durarem muito e serem muito resistentes, ela era da moda. Um dia caiu da moda, mas Moisés estava no deserto. Andar fora da moda no deserto não tinha problema. Era da moda do Egito. Diz que andar na moda, dizia um professor nosso, matem saudade. É andar ridículo com medo de aparecer ridículo. É? Sabia? Como assim, pastor? É andar na moda, dizia o professor, é andar ridículo com medo de parecer ridículo. Ah, não é bem assim? Quer ver como é? Já viu que antigamente andar na moda era usar um terno com 200 mil botões, né? Tinha botão para amarrava aqui, lá, né? Agora só 2. De 2 era ridículo, agora na moda. Daqui a pouco volta aquele com 200 mil botões que a gente acha hoje ridículo e vai voltar a ser na moda. Moda, já viu? Era ridículo e vem a moda. E daí a gente vê que todo mundo está usando e todo mundo usa. Então, para não ser ridículo, pensa que andar com ridículo é andar na moda. E vira moda, vai na moda, volta à moda. A moda é assim, né? Minha esposa tem um sapato e ela disse: olha, voltou à moda. Eu disse: que bom. Ela disse: durou muito. Eu disse: quando você comprou? Ah, a gente comprou em Blumenau. Foi na moda, voltou na moda e voltou à moda, e saiu da moda e a moda, né? E onde é que estava o valor de uma sandália? Não é no preço. Fui morar em São Paulo de janeiro para cá, procurando uma casa. Passamos na frente de um shopping center famintos, e a minha mulher disse: olha, lutamos o dia inteiro, vamos comer alguma coisa? Vamos. Para aí nesse shopping. Quando eu olhei aquele shopping com o nome de 2 letras somente, paramos ali e aí fomos na praça de alimentação. Mas quando a gente começou a subir, eu vi uma marca, uma grife famosa. Eu disse: vem cá, vamos olhar. Olha esse vestido, que lindo, 38 mil reais.
Dava para pagar a conta de muita gente. Aí, eu disse, vem cá, olha aqui, ó, essa sandália, uma sandalinha, R$3.980, dá para cortar os pés fora. Ora, onde é que está o valor de uma sandália? No conforto. Pode custar R$4.000, mas se for uma daquelas sandálias desconfortáveis que você vai a uma festa, lembra, senhorita? E você comprou uma bonita, mas é desconfortável. Você foi para a festa toda bonita, mas lá começou a doer. Daí você veio com ela na mão e caminhando assim, e o vestido arrastando e o pé cheio de calo. Ora, a beleza, a maravilha de uma sandália, sabe onde está? No seu conforto. Quando Moisés se apresenta diante de Deus, Deus pede a ele, tire as sandálias. Por certo, ele trazia um conforto do Egito. E os confortos do Egito não nos permitem nos apresentarmos diante daquele que é santo. É apenas uma figura de linguagem, mas deixa eu lhe dizer quantos confortos as pessoas têm dentro das suas casas, do tipo dentro da geladeira, que não pode deixar você se apresentar diante de Deus, porque tira a tua sanidade, destrói o seu cérebro. As bebidas alcoólicas, o vinho é escarnecedor. Pastor, o senhor está numa universidade adventista, deixa eu lhe falar. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e aquele que por ele é vencido não é sábio. Só um pouquinho é confortável, não é sábio. E você não pode aparecer diante de Deus com os confortos do Egito. Confortável é bom, é confortável, mas se separa da presença daquele que é santo. Naquele dia Moisés vai diante da sarça, Deus diz, tire as sandálias. Por que Deus não pediu outra coisa, pediu as sandálias? Sabe por quê? Eu me reporto ao que aconteceu ontem à noite, a Santa Ceia. Quando Jesus Cristo encontrou com Pedro, ele disse, Pedro, dá-me teus pés. Pedro disse, os meus pés não seria mais fácil Jesus dizer, deixa eu lavar teu rosto? É mais fácil lavar o pé ou o rosto? Para lavar o rosto de alguém você não precisa baixar, você pode ficar no alto do seu contexto, no alto da sua vida, no alto de tudo que você possui, você lava o rosto de alguém. Sabe qual é o problema? É que você tem que abaixar para lavar o pé de alguém, e daí você desce do seu pedestal, do seu orgulho, para dizer assim, eu estou dando o meu caminho ao Senhor. Por que Jesus não pediu para lavar o rosto ou as mãos, pediu os pés? Sabe por quê? Porque quando damos nossos pés ao Senhor, damos o nosso caminho a Ele. E há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é de morte. Há um caminho que conduz à vida eterna. Dê teus pés e tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é santo. A presença de Deus. Tire as sandálias. Sandálias que nos separam da santidade de Deus. Finalmente Moisés vai e se aproxima. E quando ele se aproxima, Deus diz 3 coisas para ele. Primeira, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Segunda, ouvi seus gemidos. Terceira, desci para livrá-los. Ellen White, autora adventista, na inspiração dada por Deus, ela diz, nessa ocasião, a dor do povo de Israel, lá no delta do rio Nilo, sofrendo as opressões do Egito, fazia com que eles sofressem tanto, eles estavam sofrendo tanto as amarguras, as doenças. Diz ela, a dor era tão intensa que tocava o santuário celestial. A dor dos filhos de Deus ali no Egito era tão intensa que tocava o céu. Deixa eu lhe perguntar, porventura a dor de alguém que você ama e que vive nessa terra tem sido frágil suficiente para não sair de onde ele está? Deixa eu afirmar a você, a dor de alguém que você ama é tão intensa que toca o coração de Deus no santuário celestial, de onde Jesus Cristo quer tirar suas vestes e voltar para buscar você e tirar a dor desse mundo e do coração de alguém que você ama. Sabe por que Ele pede para tirar as sandálias dos nossos pés? Porque Ele pede para nós chegarmos perto dEle. Porque Ele vai usar a cada um de nós para libertar alguém da dor desse mundo de pecado. As dores estão tocando o santuário celestial e Ele chama você para ajudá-lo. Ele chama você para ser usado por Ele. Ele chama você para receber a bênção e salvar alguém para o reino dos céus também. Tenho visto a aflição do meu povo, ouvi seus gemidos. A dor de alguém que você ama muito vai ser curada se você tirar as sandálias, e você vai ajudar alguém a se libertar. Ele escolheu você. Você lembra de alguém que está sofrendo? Talvez não ausência de saúde, talvez não ausência de dinheiro, mas talvez alguém bem perto de você que precisa ser liberto e sofre as agonias das tristezas pessoais, em que os sonhos foram embora. Cure diz assim, os homens nunca foram tão tristes como os que vivem hoje.
A tristeza da humanidade está tocando o santuário celestial. Por que ele pede para você aqui no IASP, atual UNASP, Hortolândia? Engenheiro Coelho é de onde eu venho, tenho que pensar, tá? Por que ele pede para você isso? Sabe por quê? Porque ele está vendo a dor de alguém que você ama, e a sua santificação vai ajudar alguém. Ora, Moisés depois ia para aproximar-se daquela sarça e ter um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Há muitas pessoas que disseram: tive um encontro com Deus essa semana. Aquela garota que foi batizada ontem, um encontro com Deus, pastor. Depois que Moisés teve um encontro com Deus, o Paulo, um encontro com Deus, a vida de Moisés foi fácil, não foi? Ele saiu dali e foi até o Egito e disse ao faraó: você ocupou meu lugar esses 40 anos aí, agora deixa o povo de Israel ir. E o faraó disse: claro, Moisés, você está com 80 anos, leva o povo. Não foi assim? Foi fácil, não foi? E Moisés pegou o povo e foi embora. Ele teve um encontro com Deus, a vida dele se tornou fácil. Ele não teve batalha nenhuma. Foi isso? Não, tiveram que cair pragas. Moisés sofreu as angústias as mais terríveis. E como se não bastasse, o faraó ainda faz 4 negociações com ele. Você lembra disso? O faraó diz assim: quer ir adorar o teu Deus? Vá, mas não vai muito longe. Adore a Deus aqui mesmo. Adora aqui. Porque o faraó diz assim: adora o teu Deus, se tu quer adorar o teu Deus aqui no Egito. Sabe por quê? Porque o diabo tinha colocado no coração do faraó uma certeza: quem adora a Deus no Egito, fica no Egito. Porque o Egito tem um politeísmo, então as pessoas vão escolher qualquer Deus. Escolhe o Deus que quer. Adora aqui, vai adorar escarabino, vai adorar Equa, vai adorar um dos deuses do Egito. Adora Deus aqui, tem tanto Deus, para que ir longe? Adora esse Deus do Egito, fica por aqui adorando Deus. E Moisés disse: aqui não dá. E ele disse: então tá bom, Moisés, você quer adorar Deus? Vai, adora o teu Deus, ora por mim. Você já leu isso na Bíblia? Ele diz: ora por mim. Alguém já te disse: vai na igreja, ou crente, reza por mim? Vai, ora o teu Deus, mas ora por mim. E ele disse: mas não vai muito longe. Por quê? Ele sabia que se alguém não for longe com Deus, fica perto do Egito. Vá longe com Deus e fique longe do Egito. E Moisés disse: assim não dá. E ele faz uma terceira proposta. Sabe qual foi? Ele disse assim: vai adorar o teu Deus, então pode ir longe, só deixa as crianças no Egito. Deixa aqui as crianças do Egito, eu cuido delas. Sabe o que diz o texto? O texto é claro, ele diz assim: não tenho más intenções com as crianças. Pais, peço o carinho dos que não são pais. Adore o teu Deus com teus filhos e não os deixe ir ao Egito. Ah, pastor, vai com um coleguinha, é só uma festinha, é só um filme. Quando eles saem, lembram da história? Eles ficam. Quem não sabe o que eu estou dizendo, está gravado, assista. Vai para a igreja, o pai e a mãe, deixa as crianças nos braços do faraó do Egito. E Moisés disse: não, temos que ir com os nossos filhos e toda a nossa casa adorar a Deus. Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim: então vai, leva essas crianças, fazem barulho. Já viu? Criança faz barulho. Eu fico encucado como pastor. Alguns que criticam as crianças dentro da igreja porque fazem barulho, melhor elas fazerem um barulhinho dentro da igreja, às vezes até roer uma bolachinha. Pastor, não é salão de piquenique, eu sei que não é, mas uma mãe sabe o que é cuidar de uma criança dentro de uma igreja. Eles não são adultos em miniatura. Adulto senta e fica ali, e às vezes não quer nem ouvir, mas fica por respeito, né? Esse pastor Cidral que prega longo, e fica ali, não vou levantar porque todo mundo vai olhar. Criança não. Tem que dar um caderno, um papel, anota aí quantas vezes o pastor vai dizer Deus, no final eu te dou um chocolate. Criança, não é assim, pedagogas? Criança, não são adultos em miniatura. Traga para a igreja, deixa na igreja. Se fez um barulhinho, até você cochicha. Deixa na igreja. Se fez um... ai, mas ligou o equipamento. Tem gente que liga até o celular dentro da igreja. Ainda bem que aqui não. Criança. Deixa a criança na igreja. Olha o faraó. Vai, mas deixa as crianças. Ele sabia que se as crianças ficassem no Egito, os pais iam para onde?
Por último, ele faz uma quarta proposta. Ele diz assim: tá bom, leva essas crianças, faz barulho, liga o celular, faz não sei o quê, querem caneta, quer bolacha, quer suco, quer molhar o dedo no suco da Santa Ceia, quer um pedaço do pão. Leva essas crianças daqui. Só deixa o gado. Vai e deixa o gado. O único tesouro que eles tinham era o gado. Se eles fossem sem o gado, eles voltariam para o Egito. O que é de Deus tem que ser levado para Deus. Você entendeu o que eu quero te dizer? Leva para Deus o que é de Deus e não vá para Deus sem o que é dele. Finalmente Moisés foi muito fácil a vida dele. Agora ele saiu com toda aquela turma, milhares e milhares de pessoas. E sabe qual foi o primeiro lugar que ele foi? O lugar que eu mais gosto de ir nas férias, a praia. Ele foi para a praia, imagina, Mar Vermelho, já pensou? E todo mundo na praia, né? E eles param na praia, um arma a sombrinha, o outro pega o protetor. Moisés, tem aí fator 50, passa aí, nas costas. Foi assim? E já teve aquele que foi nadando até lá na ilha, já viu? E morre afogado, cuidado. Sempre tem assim, chega a excursão, já vai um lá para o fundo, né? Ah, como eu sei nadar, e daqui a pouco tem que ir lá um barco buscar. Ora, chegou diante do Mar Vermelho, o que fizeram? Quiseram matar Moisés. Olha, o som do faraó, ele vai vir contra a gente. Moisés, olha o que você fez. E a angústia que Moisés passa. Então Moisés pede para Deus, olha para o céu, e Deus abre o mar. Eles atravessam o mar, e o poder de Deus do outro lado do mar. E aí eles dizem assim: agora sim, Mara, água gostosa, amarga. Foi isso? Vieram para matar Moisés. Água amarga, olha de onde você nos tirou. E aí Moisés vai falar com Deus. Deus diz assim: tem uma rocha, Moisés. Está vendo aquela rocha? Fala com ela e vai sair água. E o que é que Moisés fez? Bateu na rocha. E deixou de sair água? Deixou de sair água? Era para bater? Era para falar. Sabe quem é a rocha? Jesus. Moisés bateu e ele deixou de dar água? Pensa com o pastor. Quantas vezes batemos no ministério de Jesus e ele deixou você algum dia sem água? Nunca. Quantas vezes batemos e ele deixou você sem água? Ele era para falar, ele bateu. Ele nunca deixa sem água, ainda que algum dia no passado tenhamos batido. Ellen White, com seus escritos maravilhosos, ela diz assim: para onde eles iam, a rocha ia. Sabe por quê? A rocha é Jesus. Para onde você vai, ele vai com você. Com você. E aí a vida ficou fácil, sabe por quê? Eles queriam carne. Deus mandou codorna, eles comeram e disseram: codorna assada. Era isso que a gente queria, Moisés. Pão do céu, Moisés. Vamos juntos. Foi isso? Não. Como era bom no Egito. E Moisés foi caminhando com eles, e a Bíblia diz que ele chegou diante de uma montanha. Ele disse para o povo: fiquem aí, eu vou subir ao monte, vou falar com Deus. Estão vendo a manifestação de Deus, eu vou falar com Ele. E eles disseram: Moisés, vai lá, a gente está aqui, orando por você. Nós estamos juntos, na mesma fé. Moisés sobe, foi isso? E quando Moisés desceu, todo mundo estava esperando para ver o que Deus tinha dito. Foi bem isso? Estavam adorando o quê? Um bezerro de ouro. Na sua angústia, Moisés quebra as pedras ali. Sofre os maiores desafios que você possa imaginar. Sofre o pior deserto da sua vida. E finalmente, aos 120 anos, ele chega ao fim da história. A Bíblia diz que ele está a mais ou menos uns 30 quilômetros de receber a terra prometida. E ele estaciona naquela região, perto do Monte Pisga, Nebo. E Deus diz assim: Moisés, sobe no monte, aos 120 anos de idade, depois de caminhar ao lado de Deus, ter estado diante da sarça, cheio de problemas na vida, cheio de lutas, cheio de desafios, cheio de fracassos, cheio de vitórias, cheio de felicidades e tristeza, um misto na sua vida de angústias e vitórias. Parece que seres humanos são iguais a Moisés. Parece que você e eu vivemos essa vida, angústias, vitórias, vitórias, angústias, batalhas, deserto, coisa boa, coisa difícil. E depois de tanta angústia, de tanta batalha, de tantos sonhos querendo ser realizados e não se cumprindo, por 40 anos andando no deserto, Deus diz assim: sobe na montanha. E ao subir na montanha, ele olha, sabe o quê? Ele olha a terra prometida. Ele fica encantado. Eu imagino que ele olha para aquela terra prometida e ele vê tudo o que encanta o seu coração. Ele vê cachos de uva
que precisa de 2 homens para carregar. O tempo está esgotado, aviso o pessoal que eu já estou terminando lá fora. 2 homens para carregar cachos de uva. Uva é coisa boa, né? Minha sogra está cuidando da parreira de uva lá no sul, na casa dela, e ela cuida com todos os detalhes, porque ela é a minha sogra, e ela sabe que o genro dela vai passar janeiro comendo uva. Já pensou ele? Docinha. Uva é coisa gostosa. Imagina um cacho de uva de 2 homens carregando. Moisés viu as uvas, ele viu as coisas mais encantadoras, ele olhava tudo aquilo que ele sonhou, a terra prometida, a Canaã, mana, leite e mel, e quando ele contempla tudo aquilo que está ao seu dispor, Deus diz assim: agora você vai morrer. Agora você vai morrer. Você já pensou na sua morte? Quem é que você vai convidar para ir no seu enterro? Você não pensou ainda? Não fez a lista dos convidados para o seu enterro? Não, pastor, que negócio é esse? A gente faz lista de convidados para casamento, para aniversário, para formatura, mas para enterro? Outro dia um amigo meu disse assim: fica tranquilo, quando você morrer eu faço o seu sepultamento. E eu olhei para ele e disse assim: cuidado, você tem 4 anos a mais do que eu posso fazer o seu. Mas foi uma brincadeira. Quem você convidaria para o seu enterro? Pastor, ninguém, a gente não pensa nisso. Que coisa, já pensou? Me lembro quando a minha avó disse assim para mim: meu neto, essa aqui é a minha mortalha. E eu disse: vó, você está louca? Não, quando eu morrer essa roupa, a minha mortalha. Ora, eu comprei, mandei fazer a minha mortalha, está guardada lá, meu neto. Se eu vou comprar uma roupa, se eu morrer, pode mandar assim, ó, fui no acampamento adventista. Não precisa nem terno, né? Já viu aquela? Camiseta, esperança, não sei das quantas, né? Pode ser uma camiseta dessa qualquer, agora vou comprar um terno. Você está louco? Deixa lá. Outro dia tive que levar um amigo ao sepultamento. Tive que providenciar toda a roupa. Na hora que eu estava fazendo o culto, eu puxei a calça dele e olhei, esqueci a meia. Foi sem meia. Foi do mesmo jeito. Pastor, a gente não pensa nessas coisas. Quem é que a gente vai convidar? Ninguém. Quantas pessoas irão no seu sepultamento? Eu não sei, não importa. Não vem ao caso. Agora, sabe quantas pessoas foram no enterro de Moisés? 2. Só 2. Deus e o diabo. Judas diz isso. Quando Moisés descansou lá na presença de Deus, o primeiro que apareceu foi o intruso, aquele que atrapalhou a vida dele e tentou atrapalhar a vida inteira. Aquele que se intromete na vida dos seres humanos e traz o que não precisa trazer, e traz angústia. E o diabo apareceu ali, talvez a mumificação era a coisa mais impressionante naqueles dias, e o diabo chega diante de Deus, vê o corpo de Moisés morto, e sabe o que ele diz? Me dá o corpo de Moisés. O diabo queria sair com o corpo de Moisés no braço, o diabo queria carregar Moisés nos seus braços morto, ele queria levar, o troféu do diabo era levar o corpo de Moisés. E quando ele pediu aquele troféu para Deus, me dá o corpo de Moisés, Deus mandou ele sumir daquele lugar, sabe por quê? Porque o corpo de Moisés nunca foi do diabo. De quem é o teu corpo? De quem é a tua vida? Deus mandou ele desaparecer daquele lugar, porque a vida e o corpo de Moisés nunca foi do diabo. Ele enfrentou todas as batalhas, mas a vida e o corpo de Moisés, ele dedicou tudo para Deus. De quem é a tua vida? De quem é o teu corpo? Sabe o que aconteceu com Moisés? A Bíblia diz que Deus o ressuscitou naquele lugar, o levantou e o levou para o mesmo lugar onde vai levar você. Você tem desertos, vales, angústias, mas um dia, de forma extraordinária, em uma coisa bem pequena, Ele te encontrou no Egito desta vida e te escolheu para que tu caminhe nesse deserto e um dia receba a vida eterna. Sabe para onde você vai? Para o mesmo lugar onde Moisés foi
Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais. Tem um lugar no céu para você, Moisés de hoje. Você pode olhar os sonhos e talvez não conquistá-los, mas o sonho de Deus você já conquistou ao entregar o coração a Ele. Você é o sonho de Deus. E Ele vai te levar ao reino. Porque um dia na sarça de tua vida, tu entregou tudo, deu teus pés e a tua vida a Ele. Com mais ou menos 20 para 21 anos de idade, eu me tornei pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui trabalhar lá em Santa Catarina. Eu cito Santa Catarina porque foi o meu começo ali. Quando cheguei para ser pastor naquela igreja, alguém me disse assim: Magricelo, não dá conta nem de levar o terno, quero ver levar a nossa igreja. E eu olhei para aquele homem grandão e disse: bom, foi Deus que me mandou aqui. Logo que cheguei ali, uma das irmãs da igreja me disse assim: pastor, o senhor tem que visitar João Goulart. Sempre liderou a igreja, sempre fez muita coisa na igreja, sempre ajudou muito, mas ele está muito doente. Vai visitar ele, pastor. O senhor está chegando, o senhor não conhece, vai visitá-lo. Peguei o endereço, peguei meu carro um dia e fui visitar a casa de João Goulart. Quando cheguei lá na cidade, no lugar onde ele morava, no bairro do Boa Vista, encontrei o endereço e bati a porta e veio uma moça, uma senhora de uns 40 anos, com as pernas aleijadas de uma paralisia infantil, toda aleijada. Mariazinha. Maria veio à porta e eu disse: olha, mandaram um pastor visitar aqui o João Goulart. E ela disse: onde é que está o pastor? Teu pai? Eu disse: não, eu sou o pastor. Não, você não. Você é muito novo. Eu sou o pastor. Conversando ali com a Mariazinha, ela disse: olha, o pai está na cama, mas tem um detalhe. Para você entrar lá, você tem que pegar esse pano branco aqui que está comigo. E você tem que colocar no seu nariz, porque você não vai aguentar o cheiro do pai. Ele está apodrecendo em vida na sua doença. Os médicos mandaram ele para morrer em casa. Mas ele está consciente? Sim, perfeitamente, você vai conversar com ele, mas não há mais solução. Ele cheira muito mal, está muito ruim o cheiro. Você não vai aguentar. E eu fiquei envergonhado. Entrar no quarto de alguém com um pano no rosto, isso é constrangedor, né? A gente se sente, puxa, parece que vai humilhar a outra pessoa. É uma coisa difícil. E eu entrei com o pano e quando abri a porta ele estava bem lúcido. Ele disse: não, pastor, fique tranquilo, coloque o pano no rosto. O senhor não vai aguentar, o senhor não se constranja. E realmente era impossível. Eu coloquei o pano no rosto, no nariz, e eu cheirava pelo pano. E comecei a conversar com ele. Um homem apodrecendo em vida. E ele me disse: pastor, obrigado. Eu sonhava que o pastor viesse. Fazia tempo que nós não tínhamos pastor, o pastor tinha sido transferido. Foi lá naquele distrito, pastor. E aí ele disse: pastor, o senhor lê a Bíblia para mim? Leio. E eu li algumas coisas. Ele disse: canta um hino, pastor. Não sou um cantor. Um dia eu vou cantar que nem você, cara. Lá no céu. Só lá. Aqui. Meu filho diz assim: pai, para de cantar. Está fora do tom, entra no tom aqui. E ele me disse: pastor, canta o hino. E eu cantei. Sabe qual? Eu fiquei tão impressionado que eu não me lembro nem o que eu cantei, mas eu cantei. E aí ele disse assim: pastor, me promete uma coisa. Eu não vou viver muito tempo. No dia da minha morte o senhor poderia vir à minha casa antes de eu morrer, mas na hora da minha morte? E eu olhei para o João, ansioso ali, mas emocionado também com a função que eu tinha como pastor, um garoto. Eu disse: eu venho, quando você estiver em um momento de agonia, eu venho, mande me chamar. Mas eu não sabia a promessa que eu tinha feito. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha visto alguém morrer. Eu já tinha feito sepultamento da minha avó, do meu tio, mas eu não tinha visto alguém morrer, nunca. E aquilo era uma ansiedade. Um dia eu estava, passado alguns dias, eu estava dormindo, no meio da noite, de madrugada, alguém bate a porta assim, desesperado, e bate a porta forte e grita: pastor, pastor, corre lá em casa, é o filho do João. O João Goulart está morrendo e mandou chamar o senhor. Aí eu caí na minha. Nunca vi um morto. E o medo invadiu meu coração. O João está morrendo. Aí eu disse assim: como é que você veio? Eu vim de moto, pastor. Pega a sua moto e vá na frente que eu já vou atrás. E sabe o que eu fiz? Eu abri o guarda-roupa, lavei o rosto bem devagarzinho, me vesti bem devagar e pensei: quanto mais eu demorar, quando eu chegar lá, quem sabe ele já esteja morto. E eu não vou ver alguém morrer. Eu estava com medo. Normal, um garoto. Normal, nunca tinha visto. Não tenho vergonha de dizer isso para você.
E aí eu peguei meu carro e saí bem devagarzinho no interior, e você via assim de longe, a moto longe, eu vi o ronco longe, e a luz subindo o morro para chegar lá no bairro. E eu fui com o meu carro bem devagar e pensei, chegando lá, se ele estiver morto, eu já vi, é mais fácil. E eu fui. Sabe qual foi o problema? Quando eu cheguei lá, na porta estava a Mariazinha com um pano, e ela disse, o pai ainda está vivo, só esperando o senhor. Aí eu vi onde eu tinha me metido. Normal, um garoto. Saí da faculdade como um garoto. Mas eu me enchi de força. E confesso a você, preocupação. Talvez alguém olhe para o pastor e diga assim, pastor, mas há sentimentos, cada um tem um comportamento. E quando eu cheguei lá com um pano, que eu entrei, ele estava lúcido, ele disse, pastor, homem de Deus, como prometeu veio, mas ele não sabia a angústia no meu coração. E ele disse, pastor, eu sei que eu vou passar da minha hora. As palavras eram fracas, frágeis, puxava muito fôlego para conseguir falar. E ele disse, pastor, lê a Bíblia, uma promessa, e eu li. Cante um hino, esse que eu não lembro mesmo. Cantei um pedacinho. E ele disse, pastor, pode parar. Eu não aguento mais. E aí ele me disse, pastor, um dia eu vou viver no reino dos céus. Homem de Deus, um dia eu quero me encontrar contigo no reino dos céus. Posso te pedir uma coisa? Amanhã é segunda-feira. Depois do meu sepultamento, vá ao banco com a Maria, pegue o meu último aposento, comunique ao INSS que eu morri, mas leva para Deus o dízimo. Leva para Deus o que é de Deus. Eu entrego tudo o que eu tenho nas mãos de Deus. E um dia, pastor, a gente vai se encontrar no céu. Ali João morreu. Numa certeza. Ele me disse, pastor, eu queria ver Maria andar, mas em minha luta nunca vi a Maria andar. Eu queria ver a minha filha perfeita, mas lutei a minha vida inteira e a paralisia infantil ceifou a perfeição dela. Ele não viu. Só de longe. Ele não entrou na terra prometida. Só de longe. Sabe por quê? Porque se ele tivesse entrado naquela terra prometida, ele teria vivido ali. Mas Deus tinha um plano muito maior para ele. Aquele que viveu as angústias dessa vida ao lado de Deus, entrou no reino dos céus. Porque um dia ele se apresentou diante do Deus do céu e entregou tudo o que tinha nas mãos do Deus do céu. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que olha de longe, não conquistou ainda sonho. Tem uma promessa para você, você vai entrar no novo céu e na nova terra, fica do lado dele. Tudo vai passar, mas o eterno que é Deus levará você à terra eterna. Ele sabe os desafios que você enfrenta, mas um dia você se entregou diante da sarça de suas vidas, tirou as sandálias dos teus pés e aceitou o chamado de Deus. Eu vou pedir para a Sara cantar a última música desta manhã, e eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para receber a bênção de Deus diante da sarça da sua vida. Viver não importa quanto deserto. Viver não importa quantos tenham adorado o bezerro de ouro. Viver ao lado de Deus, aconteça o que acontecer, porque
mesmo que você não pegue aquilo que você gostaria de pegar nessa terra, ao lado de Deus você vai herdar a vida eterna. Posso orar com você? Escuta a Sara cantar essa música. Eu queria orar bem pertinho de você. Está cheia a igreja. Você vai ter que sair pelas laterais, porque tem muita gente para entrar no próximo culto. Mas você podia levantar aí onde você está e quem sabe dar um passo pelas avenidas dessa igreja, dizendo: Deus, eu estou aqui. Eu estou diante da sarça e eu entrego a minha vida toda nas tuas mãos. Posso orar com você? Escuta essa música. Alguém gostaria de vir, dar um passo e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu consagro a minha vida a ti nesta manhã. E Deus diz a você: ali eu estou com você. Tempo tenho ouvido. Chega aqui pertinho, vamos orar junto. Da promessa. Você tem vontade? Declarar alguma coisa para Deus? Virá para resgatar os vai ser bom para você? Teus. Nem sempre é fácil, mexe mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Você está assistindo pelo Viva 7? Eu posso levante-se talvez diante do equipamento com o qual você está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que o mal insiste, e diz para Deus: Deus, eu estou aqui, eu quero viver ao teu lado. Eu me entrego a ti. Há mais alguém? Dê um passo. Fique em pé onde você está. Diga: Deus, eu estou aqui. Me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus. Isso, canta junto. Estou você gosta? Aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Não sabe quantos desafios a gente vai enfrentar, mas isso não importa. O que importa é que Ele está com a gente. Há mais alguém? Você já levantou? Tem vontade de dar um passo? Mesmo que todos os amigos é bom para o seu coração? Se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me
leva para o céu. Vamos subir. Me leva para o céu. Vamos subir. Obrigado, Senhor, pela honra que temos de estarmos na Tua presença e saber que ali no cantinho da nossa vida Tu estás conosco. No cantinho onde seres humanos não podem resolver, ali Tu estás conosco para resolver todos os nossos sonhos e desejos. Abraça-nos em Teus braços de amor. Conceda-nos, Senhor Deus, vivermos nessa vida ao Teu lado e um dia herdarmos a vida eterna, porque é por essa promessa que vivemos. Abraça-nos em Teus braços sagrados de amor. E que ao sairmos deste lugar sagrado, que o sagrado esteja em nós, por nós. Leva-nos em Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Agora dá um abraço aí no seu amigo, na sua amiga. Deus te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Tenham todos um feliz sábado, saída pelas portas laterais o mais rápido possível para darmos início ao terceiro serviço.